Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 19 de maio de 2023. Depois de tudo que a gente lê, eu, pelo menos, fico com vergonha. Eu não é. A gente tem tanta ajuda, a gente tem tanta luz nessa cegueira nossa que, pelo amor de Deus, Não a é? gente tem binóculo, não é possível, né? E a E gente a tem, gente, nas né? nossas pequenas coisas, como ele fala aqui, né? Não é? Bem, meus irmãos, agora, como eu falei, nós vamos começar a estudar esse livro, Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós já estudamos, já lemos a introdução, o prefácio. Hoje, a gente vai começar a estudar as, as perguntas, né? As perguntas. E aqui, a primeira pergunta, que nós já estudamos, já lemos a apresentação e o prefácio, que tem por título Qualidade da Prática Mediúnica, aula passada. Quem não leu, quem não tem ou quem não leu, depois eu vou ver se eu tenho o PDF, mando o PDF para vocês. Mas esse livro aqui, sinceramente, eu aconselho vocês, quem não tem, a adquirir. É um livro maravilhoso. E a gente vai caminhar bem devagarzinho com ele. Bem devagarzinho, eu não vou correr. É tanta informação, é tanta coisa, que a gente precisa realmente mergulhar. Então, quem puder adquirir esse livro, adquira, porque é uma preciosidade. Então, a gente vai começar com afloramento. E aqui é interessante, e é feito perguntas à equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E as respostas que eles nos trazem são respostas, são textos de livros de psicografia do Divaldo Pereira Franco. Às vezes de Joana de Ângeles, às vezes de Manuel Filomeno de Miranda, às vezes de Viana de Carvalho, tá? E às vezes, a resposta que ele dá aqui, ele traz 1, 2 parágrafos. Mas eu fui buscar em alguns livros para ir mais um pouquinho além naquele texto, porque os textos são tão ricos para a gente poder compreender melhor. Então, por exemplo, primeira pergunta: qual a procedência, a origem da mediunidade? E a resposta vem através de Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência. Aqui está escrito capítulo 19, mas é capítulo 20. Quem quiser corrigir aí. Então, está lá no livro Momentos de Consciência, capítulo 20, Espírito Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o texto que a equipe traz é o seguinte: no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha. Então, olha só, no complexo mecanismo da consciência humana. Então, ele já está dizendo aqui para a gente que a consciência humana é um mecanismo complexo. Não é uma coisa simples. Até porque, vamos lembrar que nós somos o quê? Individualidades. Não é verdade? Não é padronizado. Nós somos individualidades. Cada um tem um jeito de ser. Não é? São complexidades terríveis, muito diferentes. Então, ele fala aqui: quem achar que vai conseguir mergulhar na consciência humana de uma forma muito fácil e trazer as respostas de forma muito fácil, está totalmente enganado. Então, no complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando o horizonte da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. Então, essa paranormalidade que vai desabrochando paulatinamente, vai alargando os horizontes,
da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. Depois ele vai dizer assim: a mediunidade e virgem latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade. Então, ela vai sendo construída, ela vai se aprimorando, ela vai se desenvolvendo com a contribuição da consciência de responsabilidade, e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe concede. E ainda tem mais, olha aí. Mediante a atenção, o cuidado com que essa pessoa vai exercendo essa mediunidade bem direcionada. Mediunidade bem direcionada é mediunidade com Jesus. Aí a pessoa vai dizer: ué, tem mediunidade sem Jesus? Tem. E muita mediunidade sem Jesus, gente. Os postes das ruas estão cheios. A pessoa: como assim, Rose? Olha os papeizinhos colados. Trago, afasto, trago de volta a pessoa amada em 3 dias aos seus pés. Ainda tem esse detalhe, não tem? Faço serviço para afastar não sei quem, para matar não sei quem, para enterrar não sei o quê. A gente não vê isso? Essa é a mediunidade sem Jesus. Aquela também que faço serviço assim, R$ 1.500. Esses trabalhos não são baratinhos, não. Aquele outro tipo de modalidade é 5.000. Esse aqui é mais baratinho, eu faço por R$ 500. Isso é mediunidade sem Jesus. Tá? Faculdade de consciência superior ou espírito imortal, faculdade da consciência superior ou espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos e exterioriza os fenômenos. Através dos nossos órgãos físicos, os fenômenos são exteriorizados no mundo das manifestações concretas. E aí eu trouxe aqui um complemento desse texto. Está aqui. Eu acredito que vocês estejam vendo, né? Diz assim Joana de Ângeles, continuando esse trecho: não é sintomática de evolução, às vezes constituindo-se carreiro de aflições purgadoras. Então, ter mediunidade de Joana não é sinal de evolução, porque tem muita gente que acha: eu sou médium, eu sou médium, então eu sou o espírito melhor. Então, ela diz aqui, não é sintomática de evolução. Às vezes, constituindo-se carreiro de aflições purgadoras, e se apresenta com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Vocês têm aí, eu esqueci de falar, porque eu botei tantos livros no apoio, mas quem tiver o livro, eu acredito que alguns tenham, Emmanuel, vocês estão vendo aqui? Aquele livro que a gente estuda quarta-feira, às 7:50, Emmanuel. Se tiver, vou dar um minutinho aí para pegar. Abram esse livro, Emmanuel, no capítulo 11. Vou dar um minutinho aí para vocês pegarem, então eu esqueci de colocar lá no apoio. Tá? A gente estuda quarta-feira, esse livro é maravilhoso. Capítulo 11. É só para a gente, né, consolidar bem isso aqui que disse a Joana. Não é sintomática de evolução. Quer dizer, ter mediunidade não é sinal de ser um espírito evoluído. Às vezes, constituindo-se carreiro de aflições purgadoras, se apresenta com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral.
perante os códigos das soberanas leis de Deus. Eu acho que todos já pegaram esse livro, Emmanuel, que foi o primeiro livro que Francisco Cândido Xavier psicografou do amigo espiritual Emmanuel. E lá no capítulo 11, Emmanuel diz assim, mensagem aos médios. Vamos ouvir bem, quem não tem o livro, presta bem atenção. Emmanuel diz assim, venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mistério que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar, o que seria queimar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior, que ainda não conseguimos alcançar. Pesai, quer dizer, avaliai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. E aí, nós vamos pular o item, vamos para o item que ele numera como 11.2. Porque esse foi o capítulo 11 e agora ele vai para o subitem 11.2, que tem por título quem são os médiuns na sua generalidade? Vamos prestar bem atenção. Emmanuel diz assim, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente e contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Ele está falando desses médios ostensivos, né? E que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado, quer dizer, manchado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo, quer dizer, regressam através da reencarnação à Terra, para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas e procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Gente, depois desse texto, quem são os médios na sua generalidade? Nadinha de ser vaidoso, porque eu sou médium, entendeu? Eu sou médium, porque Emmanuel coloca aqui a realidade sobre os médios. Vamos voltar aqui ao nosso PDF. Aí continua assim, Joana de Ângeles. Quando a consciência lhe identifica a finalidade superior e resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano, esplendem-se
possibilidades imensas de realização e crescimento insuspeitados. A mediunidade é ponte valiosa, unindo os hemisférios da vida e da morte físicas, eliminando distâncias e preenchendo o fosso separatista entre ambos existentes. Por ela, pela mediunidade, transitam, né, as energias libertadoras do conhecimento, do amor, da razão. Quando, porém, desgovernada, desequilibrada, faculta a passagem dos rancores, dos desforços da aflição. A consciência da realidade espiritual do ser humano proporciona-lhe campo de desdobramento infindável que todos podem alcançar. Se registras a presença psíquica de seres desencarnados, ou se te sentes presa de aflições emocionais destituídas de fundamentos, silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Olha que coisa maravilhosa que Joana traz para a gente, né? Agora vamos lá, no livro, aqui na pergunta número 2. Vamos lá na pergunta número 2. Vamos lá. Aqui na pergunta número 2, eu só estou ajeitando aqui para depois a gente ler. É feita a seguinte pergunta: o afloramento da mediunidade tem época para acontecer? E eles vão responder através de dois parágrafos do livro Médios e Mediunidades, que eu não sei se dá para vocês, se vocês estão conseguindo ver aqui, tá? Médios e Mediunidades, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Viana de Carvalho. É o capítulo 30, é o capítulo 7. E diz assim: espontânea, ele perguntou sobre o afloramento da mediunidade. Surge em qualquer idade a mediunidade. Posição social, denominação religiosa. Tem irmãos evangélicos que são médios? Sim, eles podem até não entender, nem saber, mas existe assim. Entre os católicos, entre os hindus, até entre os materialistas, entre os ateus. Então, né, espontânea surge em qualquer idade, posição social, denominação religiosa ou ceticismo no qual se encontra o indivíduo. Ele é ateu, materialista, está aí. Ela está presente à mediunidade. Normalmente chama atenção pelos fenômenos insólitos de que se faz portadora, produzindo efeitos físicos e intelectuais, bem como as manifestações na área visual. Efeitos intelectuais, psicografia, psicofonia, né? Manifestações na área visual, auditiva, apresentando-se com gama variada, conforme as diversas expressões intelectuais, materiais e subjetivas, se exteriorizam no dia a dia de todos os seres humanos. Então, ela chama atenção pelos fenômenos que vão ocorrer. Então, muitas vezes a pessoa não tem a mínima ideia se ela é médium, se ela não é médium, mas ela está promovendo esse fenômeno. Continuando o texto, quem tem o livro Médios e Mediunidades, do Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Viana de Carvalho, aqui no capítulo 7, que tem por título Ser Médium, Viana de Carvalho vai dizer assim, tá? A mediunidade é registro paranormal e se encontra ínfito na criatura humana, à semelhança da inteligência e da razão. Faz parte dela. Todo indivíduo que conscientemente ou não capta a presença de seres espirituais é portador de mediunidade, cabendo-lhe a tarefa de desdobrar os recursos parafísicos através de conveniente educação, graças à qual se tornará instrumento responsável para o ministério superior a que si mesmo destina. Eu vou pegar aqui o livro dos médios, que eu não pedi para vocês pegarem, porque dá muita coisa também, né? Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, quando é perguntado a Kardec
sobre os médiuns, né? Sobre os médiuns. E aí o Kardec ele vai dizer mais ou menos assim, deixa eu ver, que ele... Ah, deixa eu ver se é bem aqui. Tem... Na questão 200, do capítulo 22 da formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade. Vocês não precisam abrir, não. Diz assim: ocupar-nos-emos aqui, especialmente, com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado. E, além disso, porque, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo. Deixa eu ver aqui, peraí. Não era bem essa questão, não. Mas tudo bem. É o seguinte, perguntam a Kardec se todos nós somos médiuns. E o Kardec vai dizer, sim, nós todos somos médiuns. Mas ele vai dizer o seguinte, aqui no livro dos médiuns, nós vamos dar o título de médiuns àqueles que têm a mediunidade ostensiva, tá? Sabemos que todos somos médiuns, mas o Kardec, ele vai dar o título de médium àquele que tem essa mediunidade mais ostensiva. Eu queria ver mais ou menos a pergunta, mas não tem problema, a questão é essa, porque eu sempre gosto, e que me veio agora a lembrança disso, né? Porque ele vai dizer, aqui no livro dos médiuns, nós vamos estudar a mediunidade, mas nós vamos chamar de médiuns aqueles que têm essa mediunidade mais ostensiva. Depois que eu achar a pergunta, eu vou até colocar aqui para a gente, porque eu, na hora que eu fiz o estudo, eu não me lembrei disso, mas agora eu me lembrei. Ele faz essa observação, né? E a gente diz, todos nós somos médiuns, mas ele chama atenção para isso, né? Por quê? Porque aqui eu falei isso. Ele diz aqui, todo indivíduo que conscientemente ou não capta a presença de seres espirituais é portador de mediunidade, cabendo-lhe a tarefa de desdobrar os recursos parafísicos através de conveniente educação, graças à qual se tornará instrumento responsável para o ministério superior a que a mesma se destina. Então, todos nós somos médios, mas no livro dos médios, Kardec vai trabalhar, vai abordar a questão dos médios que têm essa mediunidade mais ostensiva. Aí continua aqui Viana de Carvalho. Caracterizando uma função sempre presente no homem em todas as épocas, só a partir de Allan Kardec passou a receber estudo profundo e consideração, a mediunidade, vindo então ocupar o lugar que lhe é devido, como ponte para o intercâmbio entre os espíritos de ambos os lados da vida, com aqueles que se encontram mergulhados na mesma faixa das percepções psíquicas no corpo físico. Depois ele vai dizer assim, eu vou pular em uns 3 parágrafos, mais ou menos. Aí ele diz assim, 3 ou não, 4 parágrafos. Assim como o mergulhador educa a respiração para descer nas águas profundas, onde espera encontrar ostras raras, portadoras de pérolas incomuns, o médium tem o dever de disciplinar a mente, a fim de aprofundar-se no oceano íntimo e dali arrancar as preciosidades que se encontram engastadas na concha bivalve das aspirações morais e espirituais. Aí, pulando mais uns 5 parágrafos, ele vai dizer assim, não é, portanto, o ser médio ou não, isso não é o mais importante, mas a conduta que este médio se aplique que atrairá mentes que se irradiam no mesmo do campo de vibrações especiais. Então, isso aqui é importantíssimo. Não é, portanto, o ser médio ou não, mas a nossa conduta, tá? A conduta
que o médium se aplique é que vai atrair mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. Voltando àquela questão 479. Tá? Na questão 479, e a Sueli Caldas Schubert abriu a aula. Ela diz aqui, é, pois, indispensável que o obsidiário faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, é preciso que a gente busque ter uma conduta exemplar para podermos atrair mentes saudáveis, tá? Que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. Porque senão, quem é que nós vamos atrair? Mentes desarmonizadas, se a nossa conduta não for adequada. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, seguindo o livro, ele tem um exemplo aqui que é maravilhoso, né? De Adolf Hitler, se Sim, achando, não é? coisa, eu não quis nem entrar nisso. Gente, Pode falar aí, mas Carmen. então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, aquele que se acha dotado, ou seja, missionário, para poder resolver os problemas do mundo. Aí tem um parágrafo aqui que ele diz assim: Adolf Hitler, depois de frequentar o grupo Thule de fenômenos mediúnicos, dirigido por Dietrich Eck, não sei o quê, em Berlim, ensandeceu-se e, fascinado, acreditou-se à mão da providência. Então, ele ia resolver os problemas, ele se achando detentor de a mediunidade para resolver os problemas da providência, tornando-se destruidor de milhões de vidas e responsável por males para e continua. Então, a criatura se acha detentora, eu sou a mão de Deus para poder resolver e exterminar aqueles que não prestam na Terra. Então, é muito interessante isso, porque traz essa questão de você se achar a pessoa que vai resolver, a pessoa que vai sanar os problemas, né? É o orgulho, né? Como a Rose falou, eu não sei nem que estudo que ela estava dizendo, o orgulho. Eu sou a pessoa certa para resolver os problemas. Enfim, essa mediunidade sem Jesus que a gente comentou agora. É Exatamente. muito bom isso aqui. E aqui na questão 226, 226 do Livro dos Médios, no item terceiro, Kardec faz a seguinte pergunta. Questão 226, item terceiro, capítulo 20, da influência moral do médium. Os médios que fazem mau uso das suas faculdades e não se servem dela para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências da falta? Aí eles respondem, os amigos espirituais, se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem, que é a mediunidade, né? E o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Olha isso. Olha o detalhe. Então, o médium tem uma responsabilidade muito maior, porque ele tem um instrumento, um recurso, para ajudá-lo a se esclarecer até com mais rapidez. Você lembra? Ele é alguém que faliu terrivelmente, disse Emmanuel, no livro Emmanuel. Então, ele recebe essa graça da mediunidade, para poder se esclarecer até com mais rapidez, porque ele é mais necessitado. E aí, ele falha. Então, ele será punido duplamente, porque tem um meio a mais para se esclarecer e não aproveita. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Essa questão aqui, olha só quanta responsabilidade, gente. Nessa altura do campeonato tem gente que diz assim, não, eu quero devolver a minha mediunidade. Não há como fazê-lo, né? Não há como fazê-lo.
Então, vamos agora para a pergunta 3 do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Tá? Pergunta 3. Alguém quer falar alguma coisa? Não. A gente vai para o livro da Qualidade da Prática Mediúnica, pergunta 3. De que modo a faculdade se manifesta? E a equipe responde com um trecho do livro Momentos de Consciência, capítulo 20, texto da Joana. Ela diz assim: explodindo com relativa violência em determinados indivíduos. Realmente, né? Às vezes a gente conhece pessoas que de um momento para outro a mediunidade vem assim, né? Explodindo mesmo, né? De uma maneira que a pessoa, meu Deus, vai para casa espírita desesperada, o que é isso? De um momento para outro eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo coisas, e que a pessoa não tem noção nenhuma. Aí é o perigo, que às vezes leva uma pessoa para um lugar, leva uma pessoa para outra, a pessoa fica desesperada, sem saber o que está acontecendo comigo, vai para a psiquiatra, porque ela acha que enlouqueceu, né? De um dia para outro ela está vendo um monte de coisa dentro de casa, está ouvindo vozes, e às vezes algumas não muito agradáveis, né? Algumas que dizem coisas que não são muito agradáveis. Então a pessoa fica realmente, né, em desequilíbrio. Então, isso aqui, explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surgem perturbações de várias ordens. Em outras pessoas, aparece sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias, aquelas de onde se procede antes do corpo, e para cujo ciclo se retorna depois do desgaste carnal. Então, em algumas pessoas é uma coisa muito violenta, em outras, coisa muito sutil, muito suave, muito delicada. Então, não vai acontecer de forma semelhante em todas as pessoas. Nós somos, lembrando, sempre individualidades. E aí a Joana, continuando esse texto, né, ela vai dizer assim: irradiando-se como apercebimento da própria alma em torno do mundo que a rodeia. Então, essa mediunidade vai se irradiando como apercebimento da própria alma em torno do mundo que a rodeia. Capta e transmite impressões e propõe mais equilíbrio aos quadros da vida. Além das manifestações peculiares aos seus atributos, enseja o intercâmbio mediúnico com os seres desencarnados e propiciam a perfeita visão e o pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade eterna. Então, através desse intercâmbio, né? Através dos estudos, como nós fazemos aqui no Livro dos Médios, da obsessão e desobsessão da Sueli Caldas Schubert, de Emmanuel, de Ivone Pereira, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Nós vamos obtendo uma visão mais correta, mais equilibrada, mais esclarecedora do que seja a mediunidade. E a gente vai obtendo esse pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade eterna. Daí a importância de se estudar a mediunidade. Para você poder sair desse turbilhão. Quantas pessoas chegaram à casa espírita desesperadas, né? Nós não conhecemos algumas assim, que chegaram sem saber o que estava acontecendo na vida dela e ficaram ali, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, realmente é necessário estudar. Nós vamos agora, vamos dar uma lidinha na pergunta número 4 do livro Qualidade na Prática Mediúnica. A pergunta que é feita à equipe do projeto é a seguinte: e outra característica podem ser identificadas no afloramento mediúnico? Aí eles dizem, a princípio, surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas, algo perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação e incerteza. Claro, se a pessoa não tem mínima noção do que seja isso,
Claro que a pessoa vai ficar assustada, é claro que a pessoa vai ficar com medo, ainda mais se ela tiver uma vidência, começar a ver coisas não muito interessantes, ou ouvir coisas que também não são interessantes. Dá para assustar. Em alguns momentos, turba-se a lucidez, para noutros abrirem-se brechas luminosas na mente, apercebendo-se de um ou outro tipo mais sutil de realidade. Isso está no livro Momentos de Consciência, no capítulo 20. Aí a pergunta número 5, né? Como se deve proceder o médium nessa fase de registros, quando ele começa a perceber a presença de seres desencarnados? O famoso alma do outro mundo, né? Aí diz assim a Joana: silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Ora, lembra a prece? Que nós já vimos que é o melhor remédio para todos os problemas, não só para a obsessão, é o melhor remédio para todos os problemas. Ora, reza, início, e ausculta a consciência. Porque toda vez que nós interrogamos os espíritos amigos, eles mandam a resposta. Mas será que nós estamos sabendo ouvir? Na realidade, né? Joana tem um livro, Mestre de Amor, onde Joana diz assim: falar é maravilhoso, mas saber ouvir é divino. E a gente tem uma dificuldade muito grande para saber ouvir. Então, ora de início e ausculta a consciência. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio e ouvirás palavras acalentadoras e verás pessoas queridas acercando-te de ti. Então, não tem que desesperar. A pessoa não tem que desesperar. Procura alguém que você já sabe, que já conhece um pouco desse, né? Como diz outra, assim, eu tinha uma amiga, né, que dizia assim, procura alguém que já conhece um pouco desse negócio. Ela dizia assim, procura alguém que já conhece um pouco desse negócio, tá? Porque aí você vai ter uma orientação melhor, né? E é verdade. Quem hoje não conhece alguém que conhece um pouquinho ou trabalha numa casa espírita, né, os livros de Emmanuel, e começa por aí, faz as preces, procura ouvir as respostas, se acalma, não desespera. E aí a Joana, ela vai dizer assim, continuando essa mensagem que ela colocou aqui, não és uma realidade estática terminada. Então, nós não somos uma realidade estática terminada. No processo da tua evolução, a mediunidade é campo novo de ação a joirar, aguardando o arado da tua atenção, aguardando a tua vontade, a tua disposição para o trabalho. Sem constituir-se um privilégio, porque se todos somos médios, ninguém que tem mediunidade é privilegiado, né? Então, sem constituir-se um privilégio, é conquista que se te apresenta fascinante, para que mais cresças e melhor desempenhes as tuas tarefas do mundo. Por ela, terá acesso a paisagens felizes, a intercâmbios planificadores, a momentos de reflexão profunda, talvez, em algumas ocasiões, te conduza aos sítios do sofrimento, quer dizer, a momentos de dor. E as pessoas angustiadas também fazem parte do contexto da evolução. Sintonizarás com a dor, no entanto, para que despertem os teus valores socorristas e ajudes, compreendendo melhor as leis de causa e efeito que regem o universo. Nos outros momentos, de elevação, adquirirás sabedoria e iluminação para o crescimento eterno, conduzindo contigo aqueles que ainda não lograram caminhar sem apoio. Quer dizer, aqueles que ainda não conseguem caminhar sem apoio. A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida.
do equilíbrio, da responsabilidade, quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Então, quanto maior discernimento, equilíbrio, boa vontade, amor no coração, responsabilidade tiver a criatura, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Então, nós vamos parar aqui na questão número 5, deixando a questão número 6 para a semana que vem. Gente, maravilhoso, né? Maravilhoso. Eles trazem para a gente um trecho do texto para a gente conversar. Mas aí é sempre bom, eu gosto muito de avançar um pouco mais no texto para a gente ampliar a informação que esse amigo espiritual trouxe para a gente. E fica de uma forma tão clara que não há como dizer eu não estou compreendendo o que eu estou vendo, nem estou ouvindo. E isso nos dá também mais segurança no trabalho que a gente vai realizar. Nós temos aí uns 5 minutinhos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria de fazer essa troca com vocês do que nós estudamos aqui. Eu me lembro em um Fala, estudo Alberto. que fizemos, Rosa, que você trouxe através do texto analisado que talvez eu não use as palavras corretas. Eu quero que você até elabore ou corrija se eu esteja tendo um entendimento. Que não é pela educação mediúnica, mas sim pela educação da atitude do médium. Porque a Exatamente. mediunidade ela é em si. A mediunidade ela existe, ela é em si. O que é preciso educar é a atitude do médium, tanto moralmente como na fenomenologia, na passividade, etc. É por aí? É a nossa conduta que vai classificar o tipo de mediunidade. Se a mediunidade é com Jesus ou não é com Jesus. Entendeu? É a nossa moral. Como falou, é a nossa. Se eu não me engano, foi aqui no. Se eu não foi o Viana de Carvalho que falou. Aí ele diz aqui, não é, portanto, foi no capítulo 7, ser médio. Ele diz assim: não é, portanto, ser médio ou não, mas a conduta que este se aplique, que atrairá mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações especiais. Então, é a nossa conduta que vai classificar, que vai dizer qual é o tipo da mediunidade. Então, quando a gente diz Com educação, Jesus, uma mediunidade sem a Deus. gente está se referindo a esse conjunto de condutas. Nossa forma de ser, de agir, de pensar. Quem são os espíritos que nós atrairemos? Bons espíritos? Ou espíritos com dificuldades morais? Não é a mediunidade que vai atrair. Nós que vamos atrair. Somos nós que atraímos os bons espíritos, os espíritos desequilibrados. E por isso que na questão 479, os espíritos, no livro dos espíritos, respondem que se torna necessário, ele diz aqui, pois indispensável que cada um faça a sua parte, tá? Para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, eu preciso melhorar minha conduta para que a minha mediunidade seja útil, para que ela possa realmente servir ao Cristo.
Entendeu? E se eu falo, educação da mediunidade, educação, eu preciso ser, porque tem a história do bom médio e o médio bom, né? Eu preciso ser técnico, saber todas as técnicas, como é que isso funciona, aquilo funciona. E, cara, e como é que anda a moral no meio disso? Não interessa. Não interessa. Não. É preciso que o médium trabalhe com Jesus. E para trabalhar com Jesus, ele precisa melhorar a conduta dele. Entendeu? Passa tudo por aí. Passa tudo por aí. Lembra quando no próprio livro, no livro dos médios, diz que durante a reunião mediúnica, na hora do esclarecimento, que os espíritos só respeitam o doutrinador e tem uma conduta moral equilibrada? É a força moral que ele fala. Força A força moral. Sem Tem força a ver com a sua moralidade. Sem força moral, ele vai ficar rolando no chão e vai rir de você. É o que eles respeitam. A força moral. Então, tudo passa através da nossa o quê? Reforma íntima. Aí, lembrando, João 8:11, não é isso? Quando Jesus diz, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É isso, começa por aí. Vai e não peques mais. A partir daí você começa esse trabalho de renovação moral, né? Para que você possa praticar mediunidade com Jesus. Sem Jesus, já tem muita gente fazendo isso há milhares de anos. Há milhares de anos. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Tá bom assim como a gente está caminhando aqui com qualidade da prática mediúnica? Para a gente ir mergulhando. Fala, Carmen. Não, tá ótimo assim, tá ótimo. Esse livro, eu acho que eu já li 3 vezes, parece que eu não li nenhuma. A cada momento que a gente lê, a gente vai encontrando outras coisinhas, né? E vai ali caminhando. É maravilhoso, realmente, maravilhoso, né? Então a gente está aí, vai caminhando, vai caminhando. Então, semana que vem, aqui no Qualidade da Prática Mediúnica, a gente vai começar na questão número 6. Tá bom? Então, quem não tem o livro, e puder, de repente, num brechó, né? Compre esse livro. Ele é fantástico, gente. É uma obra maravilhosa mesmo. E ajuda muito a todos nós. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Da sexta-feira, agradecendo a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito realizar em nossas vidas, mas a gente nunca esquecendo que nós temos a parte que nos cabe a fazer. Não é verdade? Então, eu vou pedir aqui, Vera, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Só um minutinho. Está aberto? Tá. Oi, Oze. Bem, nós só temos a agradecer por esses momentos de luz. Nós só temos a agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e a todos esses irmãos que nos acompanham nesse estudo por essa oportunidade, pelas reflexões que nos vão sendo enviadas pelo alto e que nos fazem analisar a nossa própria imagem, nossa autoimagem no decorrer da nossa experiência de vida. A busca de nos enxergarmos melhor, para nos transformarmos aptos ao trabalho da cura espiritual, que aqui viemos buscar. Abençoai, Senhor, os nossos esforços e fortalecei-nos
com a oportunidade dos estudos dessa doutrina de amor, esclarecedora, direcionadora, e do trabalho no bem que ela nos proporciona, que ela nos motiva ao próximo. Amparai-nos, Senhor, no caminho a que somos direcionados pelo alto para a nossa própria libertação e elevação espiritual. Que saiamos vitoriosos, que aproveitemos ao máximo esses estudos que a Casa Espírita nos oferece e que o plano espiritual nos envia como recursos para isso. Que Deus continue conosco hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta para o estudo do Paulo de Tarso às Leis Morais, às 16h20, tá bom? E, ó, vamos continuar. Tchau, boa noite. Obrigada, Rose. Tchau. Obrigada a todos. Boa noite, obrigada. Tchau, gente, tchau. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe a todos. Amém. Aí na minha amiga Regina, no Menezes, e todos vocês. Meu amigo Nilson também. Um abraço para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.